vocês acham que pode acontecer? A gente sabe que o Senado foi eleito aí, né, com a maior parte de direita conservadora. Isso é muito importante para nós. Agora, como que vocês veem o país em termos de finanças, né, em termos de investimento, caso o Bolsonaro venha ficar ou o Lula assumindo aí o poder? Pô, manda ver, manda lá. Carol, assim, eu acho que, antes de mais nada, a nossa população tem um déficit gigantesco em educação financeira, né? Quando a gente vem aqui falar de investimento em ações, investimento em empresas boas pagadoras de dividendos, as pessoas não sabem nem o que são ações, né? Você não sabe como abrir uma conta numa corretora, não sabe quais empresas são listadas na bolsa. Então, é muito difícil a gente falar de temas um pouco mais avançados quando o básico ainda é muito deficiente. Por outro lado, a gente olha assim, o que a gente passou, e eu vou dizer principalmente no período pré-pandemia, né, olhando para trás, o Brasil ele nunca seguiu um rumo vamos comparar uma empresa, um plano estratégico traçado, e você vai cumprir aquelas metas que você se predispôs a atingir. A gente nunca teve isso. É sempre dar 2 passos para frente, 1 para trás, ou às vezes o contrário, 1 para frente, 2 para trás, né? Então, eu sinto que agora, por mais que a gente tente dissociar bolsa de política, tá num momento que é impossível. Vocês veem, inclusive, qual que foi o desempenho da bolsa, do dólar, dos juros futuros, quando a gente teve o resultado do primeiro turno, né? Então, olhando para frente, eu sinto que é fundamental que nós, como eleitores também, tomemos a decisão correta de não fazer o país regredir. Eu me lembro muito bem, eu vou falar sobre a ótica de investidor. Eu entrei na capitalização da Petrobras em 2010 a R$ 26,30. Sabe quanto tempo eu demorei para recuperar esse investimento? A empresa ficou sem pagar dividendos por um bom tempo, chegou a R$ 4,00 e recuperou esse preço lá em 2019, 2020, ou seja, você teve uma perda de poder ao longo do tempo. Então, para a gente não viver isso, eu acho que é fundamental a gente tomar uma decisão acertada nessas eleições. Então, no meu interpretar, eu não consigo conceber o PT voltando para a gente ter uma prosperidade, e eu digo isso do cenário econômico, que vai impactar em várias outras coisas, inclusive geração de renda, nível de pobreza, etc. As estatais, elas, assim, voltando à sua pergunta, elas acabam sendo influenciadas caso a gente tenha um governo bolsonarista aí, né, assumindo. A gente não sabe o que vai acontecer no segundo turno, porque política é uma caixinha de surpresas, né, que nem o futebol no final do dia. Mas, assim, você sabe que o que a gente faz, eu acho que é procurar iluminar o investidor para que ele consiga sobreviver, inclusive, a crises como essa. Sabe por quê, pessoal? O Brasil já passou por outras crises até piores que essas. Exato. E eu não diria nem o Brasil. Eu posso ficar só no Brasil mesmo, se vocês quiserem, mas assim, existem empresas que sobrevivem há mais de 100 anos, passando por guerras, passando por ditaduras, passando por governos malucos. Quebra de bancos. Quebra de bancos, exatamente. E os bancos acabaram se solidificando com o passar do tempo. Então, assim, quando a gente fala, a gente precisa investir, a gente gosta de investir em empresas que sejam à prova de balas. Aquelas que vão tomar bala, a gente sabe que isso vai acontecer, mas não vão deixar de prosperar, né? E a gente tem aos montes, graças a Deus, essas empresas. E a gente acredita cegamente. A gente, assim, embora o cenário não pareça não estar tão otimista, assim, ou algo do gênero, a gente gosta de ser otimista. Eu acho que o investidor precisa ser otimista. Inclusive, eu acho que o pai do Felipe falou isso para mim uma vez, se eu não me engano. Os investidores precisam ser otimistas na Bolsa de Valores. Se não forem, não vão prosperar. Só que as empresas, as boas empresas, né, que são boas pagadoras de dividendos, se você comprar em bons preços, elas historicamente vão vencer esses desafios, né, que se apresentam e sempre vão se apresentar. O Brasil parece estar numa eterna turbulência no final do dia, né, pessoal? É aquela história, eu ouvi outro dia, que o Brasil é o país do Sussu. Vocês devem ter ouvido isso. Ele oscila entre o Sudão e a Suíça ao longo dos anos. E uma coisa, o Fábio não poderia ter falado melhor, assim, por mais que o momento talvez agora seja turbulento, e
E claro, a gente quer uma alternância de poder, é fundamental tudo isso. Mas a gente sabe que em outros momentos a gente vai viver governos que vão ser problemáticos para o Brasil. É O só, investidor total. tem que, É só tem que você olhar o investir Tem que em passado. questão de política. Então né? você Exatamente, exatamente. Então você perfeito. tem que olhar a sua carteira, aquelas empresas que são a prova de idiotas. O Warren Buffett gosta de falar, né, que um idiota mais cedo ou mais tarde vai ser o CEO da empresa que você tem ações. É a mesma coisa o país. Mais cedo ou mais tarde vai ter alguém lá gerindo o país de uma forma errada. E que empresas vão sobreviver? As blindadas, essas que têm Que tem uma escudo, previsibilidade. Aguentam levar tranco e continuar Aguentam prosperando. As né? empresas rock balboa, como o Fabião gosta de falar.